ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Números, capítulo 30, versículos 6 até o 8. E destacamos o versículo 8, que diz assim: Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. O tema de hoje é: Deus gosta de nos perdoar. Será que nós gostamos de perdoar? Deus gosta. Nós também gostamos? Eu acho que não. Veja que nós podemos discutir o assunto em 2 pontos. Nós não gostamos de perdoar. Podemos até perdoar algumas vezes, mas que não seja muito. Mas, por outro lado, nós gostamos de receber o perdão. E pode ser bastante. Então, como é que isso aqui funciona? Não gostamos de perdoar, mas gostamos de receber o perdão. Deus, Ele não precisa receber o perdão de ninguém. Ele é justo, é perfeito, é santo. Ele não tem pecado. Então isso aqui não vale nada para Deus. Mas Ele gosta de perdoar. Exatamente o contrário do que nós gostamos de fazer. E veja que nós gostamos de receber o perdão de Deus. Mas nós temos dificuldades, e são muitas as vezes que temos dificuldades de perdoar o nosso próximo. Então isso aqui é um contrassenso. Nós somos filhos de Deus, e nós não estamos falando de pessoas que são pagãs, pessoas que não têm fé. Estamos falando de filhos de Deus que têm dificuldade em perdoar. É claro que existem alguns que perdoam bem mais fácil, outros uma dificuldade enorme. Deus gosta de perdoar. Esse é um ponto que nós não podemos nos esquecer, nunca esquecer, porque vai ter momentos em nossa vida que nós vamos de repente cometer algum erro que nós achamos que nem Deus teria a capacidade de nos perdoar, o que é uma grande mentira. Deus sempre nos perdoa, sempre. Se nós temos a fé em Jesus Cristo Salvador, pedimos o perdão a Deus arrependidos, Deus nos perdoa. E aí, após o perdão, podemos modificar a nossa vida, deixar o pecado para trás e fazer coisas boas. Aqui o nosso texto fala lá do Antigo Testamento, onde Deus mandou Moisés escrever diversas leis, diversos conselhos para o povo. E esse texto que fala de uma moça solteira que promete alguma coisa. Então ela precisa cumprir. Ela prometeu a Deus alguma coisa, prometeu aos pais, ela precisa cumprir. Mas se ela se casa e o seu marido fica sabendo disso, ela fala para o marido: olha, eu prometi alguma coisa, sei lá o que. Ele fala assim: não, você, por ter casado comigo, é desobrigada a cumprir aquilo que você prometeu. Então disse Deus que Ele vai perdoar. Essa promessa feita de forma proposital ou sem pensar, Deus a perdoa. Quantas coisas nós já prometemos para Deus? Nós poderíamos aqui enumerar, elas geralmente são várias. E quantas delas nós cumprimos? E também em relação às pessoas que estão à nossa volta, coisas que nós prometemos, estamos aqui falando de coisas boas, não coisas ruins, coisas excelentes, coisas boas. Veja que nós temos esse problema também em nossa vida. Se nós prometemos, nós precisamos cumprir. Então, por que a gente fica prometendo com tanta facilidade? Deus, Ele quer nos perdoar. Deus quer nos ajeitar a nossa vida.
Por isso, se nós não conseguimos mais lidar com os nossos erros, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, não são conforme a vontade do Senhor, podemos ter a certeza, Deus está pronto para nos perdoar. Vamos evitar ficar prometendo coisas. Jesus falou certa vez que a nossa proposta teria que ser sempre sim, sim, não, não. Prometer sim, prometer não. E não ficar jurando em nome de Deus, jurando pelo cabelo de outras pessoas, geralmente até de filhos. Pais que juram pela cabeça dos filhos, eles não têm esse direito. E esse juramento não é válido, porque eles juraram em cima da cabeça de uma outra pessoa. Juramentos para deuses pagãos, juramentos para a idolatria, esses juramentos não valem nada. E Deus, assim mesmo, se pedimos o perdão, Deus nos perdoa. Por isso, vamos devagar com esses juramentos, devagar com essas promessas. Que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e prometer para Deus ou para o nosso próximo. Mas, ao contrário, vamos nos arrepender, pedir o perdão a Deus, seguir o Senhor no perdão de Cristo e levar uma vida mais calma, tranquila, sem falar tantas coisas, mas fazer de preferência. Nós não precisamos ficar falando. O mais importante é pegar e fazer e pedir a companhia de Deus e a sua bênção. E Deus continua gostando de nos perdoar, porque Ele quer nos salvar. E isso Ele faz com muito, muito amor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós não ficarmos falando bobagens por aí, para nós não ficarmos prometendo coisas que nós não conseguimos cumprir. Por isso, venha nos perdoar e tenha piedade de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.